Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está na nossa paróquia de Santa Terezinha, festa de Santo Antônio, 13 de junho, o tempo está correndo. O Evangelho é Mateus 5, 13 a 16. É bom refletir o Evangelho. Ler várias vezes o Evangelho do dia, até decorar. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece num coração que acredita. Se não acreditar, não vai acontecer nada. Deus não força ninguém a ser santo, nem a entender a palavra. Se não ler, não vai entender. Se não insistir, não vai entender. Se não bater na porta toda hora, não vai entender. Disse Jesus aos seus discípulos. Hoje está falando com os discípulos. Tem que ver com quem é que ele fala. Mateus 5 a 7, ele fala com os discípulos e ensina aquilo que está na lei do Antigo Testamento, dando uma nova interpretação. Hoje tem gente que segue o Antigo Testamento, esse testemunho de Jeová e tudinho, não são cristãos não, por isso não pode deixar entrar em casa não. Eu não deixo, lá em casa não entra não. Vós sois o sal da terra. Muito bem. Vocês se trouxeram o sal aí, é só pão hoje, né? Mas ele diz que nós, os discípulos, né? Eles e nós, aqueles que querem seguir Jesus, a gente é o sal da terra. Vamos pensar por que é que eu sou sal. E se é que eu sou sal, né? Porque você está dizendo que é, mas tem que ser. Ou tem que querer ser, porque não adianta. Se não for, não é discípulo. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para que presta um sal que não salga? Para nada, pode jogar fora. Fazer um churrasco aí, bota um sal que não salga, a carne fica insossa. Um sal que não salga não serve. Um cristão que não é cristão não serve. Que não lê a palavra de Deus, que não reza, adora, confessa, comunga. O sal é o cristão. Se não faz nada disso, não serve. É um sal insosso, né? Não servirá para mais nada. Ele está dizendo que é para nada. Não é nem para uma coisinha, não serve para nada. É palavra de Nosso Senhor. Aqui não invento, não. Eu reflito o que Nosso Senhor diz. Então, um sal que não salga não serve para nada. Nosso Senhor está dizendo.
E ele está falando com os discípulos. Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. É palavra de Nosso Senhor. Já disse que Nosso Senhor fala, quando ele fala é coisa dura. Nós que temos uma imagem aí, não sei, muito doce. Não sei onde é que tiraram esse doce. Eu sou de algodão doce, porque no Evangelho mesmo tem não. Cristão que não é cristão não serve para nada. É isso que ele está dizendo, assim bem claro. Pode jogar fora. Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pronto. Cristão, né? Aquele mais ou menos, né? Tá um pé da igreja, outro fora, segue mais ou menos. Chega na missa assim, de última hora, não presta atenção à missa. Está na igreja há 1000 anos, desde Matusalém, fica do mesmo jeito. Depois, ele fala da luz. Vós sois a luz do mundo. Muito bem. Primeiro o sal, né? Mas o sal que salga. Acabou de dizer que o sal que não salga, ele não quer não. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Como é que vai esconder uma cidade que está em cima do monte? Não esconde. Todo mundo vê. Quem está embaixo está vendo. Quem está subindo está vendo. Aquele mosteiro lá do jesuíta, lá do Baturité. Todo mundo vê. Imagina uma cidade, ali é um mosteiro, uma cidade construída no alto do monte. Todo mundo vê. Como é que vai esconder uma cidade? E para que ele está dizendo isso? Vamos ver. Então, uma cidade construída sobre o monte, todo mundo vê. Não fica escondido. E ninguém acende uma lâmpada. Lâmpada aqui tem as velas, né? Tem as lâmpadas. Um bocado de lâmpada aqui, ó. Vela também. E coloca debaixo de uma vasilha. Pronto. Botar essas lâmpadas debaixo de uma vasilha. Como é que, e as velas também botam umas vasilhas aqui para cobrir. O que vai acontecer? Não vai iluminar. Então, uma cidade que está lá em cima, todo mundo tem que ver, tem uma vela que você coloca alguma coisa cobrindo, que não vai servir para nada. Assim, o cristão, de novo. O cristão tem que ser como uma cidade, para todo mundo ver as boas obras dele. Não é para ele aparecer não, porque hoje tem também um bocado querendo aparecer. Não é para aparecer não. Mas as boas obras, o mundo tem que ver. Não se esconder. Então, assim como o sal tem que salgar, a luz tem que iluminar, uma cidade tem que ser mostrado, o cristão tem que ser cristão. E não inventar que é. E tem um bocado aí inventando que é cristão e não é. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Alguém aqui sabe o que é candeeiro? Levanta o braço aí. Na fazenda do meu avô tinha os candeeiros. Chegava lá, tinha um bujão de gás embaixo, né? E tinha a parte de cima que você acendia com fósforo, né? Pois é. Na fazenda não tinha eletricidade, era candeeiro. Minha avó que acendia. Aí eu ficava escondido com a baladeira, pá! Papocava o candeeiro. E ela ficava olhando assim, aí outra vez, pá! Eu era ruim, viu? Aí eu corria, olha, vó, o Evandro, meu irmão, que fez. Ela puxava as orelhas dele assim e eu ficava rindo. Prestava não, viu? Já confessei, viu? Confessei. Pois bem, o candeeiro, se eu fico triste, eu acho graça quando eu penso nisso. Não fico triste não. Candeeiro é para acender, para brilhar. Assim o cristão, eu não era cristão, né? Mas agora estou tentando. Assim o cristão tem que brilhar. E não inventar de ser cristão. Principalmente quem está na igreja todo dia, que tem que ter vida de oração. E confessar e comungar. Senão não adianta. Está enganando a quem? Quer enganar a quem? A Deus mesmo não engana.
assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Tem que brilhar como a cidade, como o sal que tem que salgar, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Para boa obra, não é obra ruim, porque tem também obra ruim, na internet está cheia, tudo bonitinho, vestido de padre, sorrindo, faz sobrancelha, faz não sei o quê. Se não viver, não serve de nada, não serve de nada. E principalmente pregar o evangelho, não é pregar o que quer. Senão o senhor está falando isso, fale disso. Também usa o evangelho para falar um bocado de coisa, só não fala do evangelho. Né? Pois bem, então nós temos que fazer boas obras, senão não entra no céu. Nem todo aquele que entra Senhor vai entrar no céu. E depois os outros vão ver e louvar a Deus. Claro, se está vendo Madre Teresa de Calcutá, né? Todo mundo louva a mulher. Pequenininha, magrinha, bem feinha, bichinha. Tem uma relíquia dela que eu celebrava para as irmãs lá, em Roma. Bem simples. Li o livro que ela escreveu. Viveu a noite escura, grande. Todo mundo via aqueles. Eu vi aquele sorriso dela, achava bonito. Antes da minha conversão, eu achava bonita aquela mulher. Sorriso dela. Aí ela deu uma entrevista dizendo que aquele sorriso, vocês estão achando que eu estou feliz? Não, eu estou sentindo tristeza, angústia. Eu sinto a decepção dos pobres. Eu estou sorrindo porque eu quero, para Deus. Que lição essa mulher dá, né? E a gente quer tudo bem bom para nós, né? Não quer uma aprovação, quer tudo, que não aconteça nada. Pois ela passou, foi a noite escura, a vida todinha. E para ser santo como ela, tem a Zé, viu? Aí tem a leitura da carta aos Coríntios, segunda carta. O Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios. Onde é que fica esse negócio de Corinto? Na Grécia. Ele fundou um bocado de comunidade na Grécia. Eu fui lá ver, fiquei 10 dias na Grécia, para ver as comunidades dele. Na Turquia, Israel e na Grécia, 2 meses e meio. Estudando lá. Irmãos, irmãs, eu vos asseguro pela fidelidade de Deus. Ele assegura pela fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Nós não somos fiéis, mas Deus é. Porque a vida da gente é assim, um dia está bem, está mal, está bem. Deus não, Deus é fiel sempre. Se ele prometeu uma coisa, acabou. Prometeu para Abraão a descendência. Abraão não acreditou no começo, aí foi, pegou a escrava, da escrava nasceu um povo aí, só deu confusão, porque ele não acreditou. Depois que nasceu de Sara o Isaac. Mas Abraão no começo não acreditou. Deus foi fiel com ele. Ele que não foi no começo. Então, eu vos asseguro pela fidelidade de Deus. O ensinamento que vos transmitimos não é sim e não. Jesus não diz sim e não. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Mas nós dizemos sim, ali é não, depois sim e não sei o quê. Quando Deus diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Pronto, faça a mesma coisa. Diz uma coisa aqui, assim que chega na esquina, diz o contrário, depois volta a dizer o contrário. Como é que a gente acredita numa história dessa? Né? Quando Deus diz sim, é sim, você também. Não, é não. Acabou. Pronto. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, aí ele vai dizer, ele, Silvano e Timóteo, 3, Paulo, Silvano, um apóstolo, Timóteo outro, que foi feito bispo, ele que fez. Pregamos entre vós, não foi sim e não, mas somente sim. Quando você anunciar Jesus, anuncia com firmeza, e não fica dizendo uma coisa, depois outra, não sei o que, e volta atrás, não é isso não. Quando anuncia, o que é certo, o que é errado.
Aí o mundo está aí, confundindo tudo. O que é certo diz que é errado, o que é errado diz que é certo. Vivemos no mundo hoje assim, o que é certo é errado e o errado é certo. É tudo o contrário. Mudando a lei de Deus, aí os países tudinho, inclusive o Brasil. Porque nesse país aqui, que não é mais cristão, foi um dia, mas não é mais não. Tem divórcio, é contra a lei de Deus. Tem aborto, é contra a lei de Deus. Esse país aqui. O deputado aí que a gente vota, né? Eu não voto nenhum deputado. Essa união civil aí, contra a lei de Deus. Estão querendo legalizar a droga, contra a lei de Deus. Eutanásia, contra a lei de Deus. O que os países estão fazendo hoje é lei contra a lei de Deus. Ou seja, o que é sim, eles estão fazendo não. O que é não, eles estão fazendo sim. Estão trocando. E o pior é que vem aqui pedir voto e cristão vota, porque ao menos cristão não podia votar nesse povo, mas vota. Não votaram aí e ele não aprovou o aborto? Quem foi que votou? A maioria foi cristão, católico. Porra, agora prepara o couro. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Em Cristo, que é o sim de Deus entre nós, nele todas as promessas de Deus têm o sim. Para quem segue a lei de Deus. Se não segue, aí para você é não. Ele está jogando aqui com duas palavras, sim e não. O meu sim tem que ser sim, o não tem que ser não. O sim de Deus é Cristo. Se eu seguir a Cristo, eu vou recitar com Ele. Vai ser sim para mim. Se não seguir, não vou entrar no reino de Deus não. Por isso também é por Ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. Amém é uma palavra que a gente fala toda hora. Amém, amém, amém. Pouca gente sabe o que é amém, mas diz sem saber. Amém é uma profissão de fé. Se você rezar um Pai Nosso e no final disser amém, você está dizendo que vai fazer tudo aquilo que você disse no Pai Nosso. Isso é um amém. Se você rezar o credo e no final disser amém, você está dizendo para Deus que tudo aquilo que você disse no credo, você vai fazer. Isso é um amém, uma coisa tão séria. Só que reza uma ruma de amém, 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 e não faz. Fica adiante desse amém. O amém é você dizendo, eu concordo com isso que eu disse. Então faça, se você concorda, faça. A partir de hoje, quando você rezar, preste bem atenção no amém que você vai dizer. Vamos já dizer. E se você não for fazer, não diga não. Ou então peça a Deus para lhe ajudar a fazer o que você está dizendo. Pai nosso que estás no céu, santificado. Pronto, viva aquilo. Perdoar as minhas ofensas como eu perdoo. Se você não perdoa, como é que você vai dizer amém? O amém vai ficar vazio aí, no espaço sideral. E é para a glória de Deus o amém, não é para a glória humana não, porque também aqui na terra a gente só gosta de dar glória para os homens, né? Ontem teve um encontro com o prefeito, eu fui, uma ruma de crente, 3 padres, depois saiu, só ficou eu e outro. Falei tudo daqui do morro. Não falo não, vou falar. Não tem isso, não tem aquilo outro. Cadê os votos que você recebeu lá? Aí marcou outra reunião com não sei o que, com o secretário. É tudo assim. Esse terreno aí, vou explicar. Esse terreno que deram para nós fazer a casa de repouso, esse terreno não presta não. Eu disse na cara dele, olha, o terreno que tu me deu não presta não. O terreno está no declive, assim, declive. E a terra que botaram lá é refúgio da construção dos apartamentos. Aí, qualquer condição, qualquer chuva lá, vai derrubar a casa. Tem que fazer um muro de contenção. Só o muro é 200 mil reais. O senhor vai me dar 200 mil, seu prefeito? Me dê que eu faço. Então eu estou aqui para lhe devolver o terreno que não presta, que você me deu.
Aí mandou ligar para um secretário na hora, não sei o que, falei com o tal do secretário, vou resolver já já. Faz 24 horas, até agora não devolveu a ligação. Foi 3 horas da tarde, até às 5, até agora não devolveu. Se estiver assistindo aí, pode prender se quiser. A conversa foi essa. Estou devolvendo o terreno porque não presta. Vou fazer o que não tem esse terreno? No máximo ali faz uma praça. Pois então eu vou dizer, façam vocês a praça. Eu não vou gastar dinheiro com praça, eu ia fazer uma casa. Não pode fazer casa, vocês façam a praça. Está entendido a história? Está entendida a história? Não pode fazer casa lá. Por quê? Porque vai cair. É o tal do terreno que deram para nós. Ainda bem que eu tenho paciência. Pois bem, com efeito é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Nele que é em Cristo. Cristo é o sim do Pai. Por ele que nós dizemos amém. O amém que eu estava explicando, para a glória de Deus. É Deus que nos confirma a nós e a vós. Deus que nos confirma quando a gente anuncia a palavra de Deus e vive. Deus me confirma. Tenho que temer, né? E falei outras coisas que eu não vou dizer aqui, senão me pego bem acolá. Descartei essa situação que aconteceu aí há pouco tempo aqui. Ele já sabia. Falei tudo lá. Vai resolver? Duvido muito. Mas confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também foi Deus que nos ungiu. Pronto, se estou ungido por Deus, eu vou ter medo de quê? Se eu tivesse ungido por um homem, podia ser. Mas por Deus, se Deus está me ungindo, para falar, para dizer, eu vou ter medo de quê? De que eu vou temer? Foi Ele que nos marcou com o seu selo. Se eu estou marcado com o selo de Deus, essa palavra também está lá em Cântico dos Cânticos 8,6. O Senhor nos marcou com o selo dele. O selo é o Espírito. Ele vai dizer, e nos adiantou como sinal o Espírito derramado, se eu tenho derramado no nosso coração, se eu tenho o Espírito dentro do meu coração, eu vou ter medo de quê? De que eu vou ter medo? Não? De dizer a verdade? Não. Mas os católicos têm medo. Dos 3 padres, um saiu, só que quem falou fui eu, praticamente. Medo de quê? Se vai resolver ou não, não sei. Mas tem que dizer. Pois bem, eu tenho o penhor, eu tenho um selo, eu tenho o Espírito, eu tenho adesão a Cristo, Ele que confirma, eu tenho um amém, eu tenho um sim, pronto. E a promessa de Deus, ela não fica sem resposta. A promessa aqui na terra não tem resposta muitas vezes não. Isso que eu falei lá, provavelmente não vai ter resposta. Eu acho que não vai ter. Mas a de Deus tem. Se eu perseverar até o fim, tem que perseverar até o fim. Eu vou para o céu. Se eu pedir perdão e perseverar, eu vou para o céu. Agora, se não perseverar, vou não. Posso lutar a vida todinha, chegar pertinho, abandonar a igreja, tchau. Mas se perseverar, eu vou. Por quê? Porque a promessa de Deus, Ele não volta atrás. A nossa promessa aqui não vale nada. Os homens e as mulheres falam uma coisa e muda de novo. Mas Deus não. Se Deus diz sim, é sim. Se diz não, é não e está dito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.